Pronto. Então, boa noite a todos. Estamos aqui na nossa primeira aula de multimídia do semestre 2020.2. Espero estar junto com vocês aí durante esse semestre inteiro e que a gente possa avançar legal, apesar do distanciamento, a gente possa ficar junto durante esse nosso semestre, certo? Bom, pessoal, antes de mais nada, eu queria falar aqui uma coisa importante, que é sobre nossas aulas. Nós temos aulas dia de segunda e sexta, certo? São os dias mais complicados, por dois motivos. Primeiro, segunda tem muitos feriados, certo? E na sexta, eu estou fazendo doutorado, então algumas sextas eu não vou poder dar uma aula online aqui, entendeu? Uma aula ao vivo, vamos dizer assim. Mas eu falei com a coordenação, e isso aí é para todo mundo, na verdade. Quando tiver feriado, eu vou dar aula gravada. O assunto vai transcorrer através de aula gravada, certo? E também falei com a direção sobre essa questão do doutorado. Eles também autorizaram a aula gravada nas sextas-feiras que eu tiver o doutorado. Eu não sei quando é que vai ter o doutorado, porque eles ainda estão vendo o calendário lá. Eles não fizeram o calendário ainda. Deve começar em setembro. Não sei se vai ter alguma aula em agosto, assim, para alguma explicação lá, mas enfim. Qualquer coisa eu aviso a vocês que não vai ter no online, eu faço gravado e depois eu mando o link para vocês assistirem. Certo? Eu espero que seja o mínimo possível. Eu não sei como é que vai ser o calendário lá da Univasf esse semestre, né? Então estão preparando, mas as aulas para ser gravadas. E nos feriados também, né? Dia de segunda, tem um monte de feriado na segunda-feira. Vocês devem ter visto isso aí também. E aí todos os professores, na verdade, não sou só eu não, todos os professores nos feriados vão dar aula gravada. Não sei se Sinara deve ter falado isso para vocês, não? Sim ou não? E não, professor. Falou não? Não passou. A mim não. Eu me lembro. Tô sabendo agora. Ixi, Maria. Pois isso aí foi determinação. Eu achei que ela tivesse colocado no grupo, mas é uma determinação. Vou até conversar com ela para ela mandar no grupo aí para o pessoal não ficar espantado. Mas algumas aulas serão as aulas do feriado, quando tiver feriado na segunda-feira, que a maioria dos feriados dessa segunda etapa vai ser aula gravada, certo? E também no meu doutorado na sexta-feira. Então, realmente, nossas aulas nos dias mais complicados que podia ter, a gente está tendo aula. Não, acho que isso não vai acontecer, mas caso haja por exemplo, você tem uma atividade marcada na segunda, ou na sexta, aí você tem doutorado, aí ela passaria a ser segunda, mas segunda é feriado. Não sei se isso vai acontecer durante o semestre. Aí ela seria transferida para a sexta, no caso. Você está falando da prova? Eu não sei como vai ser o sistema de avaliação ainda. São duas provas? Não. Mas assim, a prova, vocês não precisam de mim na prova, certo? Na prova, eu boto a prova lá no Classroom e vocês vão fazer. Vai ser naquele mesmo sistema. Isso. Vocês não precisam de mim na prova. Entendi. Então, mesmo que caia um doutorado no dia da prova, tá de boa, porque eu boto a prova lá, vocês vão fazer a prova, né? Então, a gente não vai ter interação. Pronto. Certo? Só no dia do trabalho. Se no dia do trabalho tiver doutorado, aí eu altero o dia do trabalho para um dia que for mais conveniente. Beleza. Certo? Mas o dia da prova, vocês não precisam de mim, então não tem problema nenhum. Vocês fazerem as provas por vocês mesmo. Certo? Semestre passado, né? Você pagou comigo lá, você viu como é o esquema, né? Então, bota a prova lá e vocês vão fazendo. Com aquele códigozinho maroto. Exatamente. Exatamente. Muito bem. Então, dito isso aqui, que é muito importante, né, já que a nossa disciplina é a mais afetada das minhas, né? Porque a aula é exatamente na segunda e na sexta. Então, tem os feriados da segunda e o doutorado na sexta. Então, é a mais afetada por esse esquema aí. Mas, apesar disso, a gente vai fazer o melhor trabalho possível. Qualquer dúvida que tiver na aula gravada, vocês podem perguntar. A gente tem um grupo do WhatsApp aí que é para vocês fazerem as perguntas. Por favor, não façam pergunta de dúvida no privado, não. O grupo é para você tirar a dúvida. Porque você tira a dúvida, depois vem outro, a mesma pergunta.
bota no grupo, não vou responder no privado, não. A não ser que seja dúvida do trabalho, coisa específica do tema e tal. Mas se for da disciplina, do geral, é para colocar dúvida no grupo, certo? Ficar bem claro isso aí. Dúvidas no grupo. Muito bem. O grupo é para isso mesmo. E não precisa eu estar online no grupo, não. Se você quiser 3 horas da manhã mandar uma dúvida, manda. O grupo tem horário, não. Certo? Agora eu só vou ver, lógico, daqui algumas horas depois, quando eu acordar. Mas você pode botar a dúvida a hora que você quiser. Não tem problema nenhum. Muito bem. Dito isso, vamos. Deixa eu mostrar aqui o nosso. Deixa eu fazer aqui as apresentações. Sua tela tá congelada pra mim aqui. Hã? Sua tela tá congelada pra mim aqui. Tá congelado o quê? Assim, só tá como se eu tivesse falando. O vídeo tá congelado. O vídeo é porque o vídeo fica pesado aí começa a cortar. Eu vou tirar esse vídeo. Esse vídeo só faz ficar pesado aqui o negócio. Deixa eu cortar esse vídeo aqui. Tela aí. Esse vídeo só pesa aqui a comunicação. Pronto, olha eu aí, ó. Olha a minha foto aí, ó. Show de bola. Só compartilhar uma outra tela aí pra mostrar uma coisa. Vou compartilhar agora. Eu ia fazer isso, aí você interrompeu. Beleza. Estão vendo aí a telinha? Sim. Estão vendo a telinha aí do multimídia? Sim. Uhum. Sim. Muito bem. Então, pessoal, vamos começar o nosso conteúdo, né? Meu nome todo mundo aí já sabe, né? Todo mundo já pagou cadeira comigo. Meu site, lá no site já tem todo o material nosso da disciplina, certo? A apostila, o slide, aquela coisa toda. Vocês já estão cansados de saber disso aí, né? Todo mundo pagou cadeira comigo. Tem alguém que não pagou cadeira comigo aqui? Se manifeste, por favor. Que nunca pagou nada. Júlio, certo. Mais alguém? Só o Júlio? Muito bem. Então, não, Júlio, então, meu nome é Tenório, é meu site, o site tá lá o material da disciplina, certo? Você clica lá em FACAP, escolhe a disciplina lá de multimídia e vai ter todos os materiais já da disciplina. Todos. Esse slide já tá lá, todos os slides já estão lá, que eu vou usar em sala. Já tá lá apostila, já tá lá exercício que eu vou passar, tá lá tudo já, certo? Só chega lá e baixa. Muito bem. E aí o meu e-mail aí, que é o e-mail que eu vejo, né? Esse e-mail institucional eu ganhei agora, não vou ficar me lembrando de olhar ele não. Pode ter certeza. Vão olhar mandar e-mail para mim, é esse e-mail do BOL aí. Que é o e-mail que eu sempre usei desde sempre. Desde que o BOL existe. Muito bem. Eu tenho aí a nossa ementa, né? O que, é que nós vamos ver aí? Então nós temos inicialmente o conteúdo teórico, esses 10 primeiros aí. Introdução, plataforma, autoria, projeto, imagens, desenho, 3D, animação, imagens. Opa, tá errado ali. Tem 2 imagens aí. Pera aí. Aí me complicou. Oxe. O que é isso? Pronto. Vou voltar aqui. Quando eu aperto, ele fecha a janela. Muito bem. Então tá aí, som e vídeo, certo? Então esses 10 primeiros aí é o nosso assunto da primeira prova, terceira prova, final e tal. É um assunto teórico, certo? E depois desse assunto teórico, nós teremos algumas aulas práticas de ferramentas multimídia, que é essa parte 11 aí, é a questão das ferramentas que nós vamos ver na prática. Vamos ver imagem 3D, vamos ver filtro de imagem, vamos ver vídeo e tal. Então vamos ter umas aulinhas práticas aí para vocês terem contato com plataformas multimídia, com aplicativos multimídia, certo? Nossa ementa aí. Nossa avaliação, para quem não prestou atenção lá no portal do aluno, nossa avaliação, a primeira avaliação está para novembro, certo? Eu preferi deixar a avaliação um pouco mais lá para o final, certo? Para que a gente possa ter tempo e fazer o trabalho com tranquilidade, de também fazer a avaliação. E assim, eu estou com esperança de que em novembro a gente possa fazer a prova presencial, entendeu? Não sei, né? Daqui para lá ninguém sabe, mas
Estou com essa esperança. Aí deixei para novembro. Qualquer coisa a gente altera a data aí, conversa e tal. Mas por enquanto vou deixar em novembro. No começo de novembro, logo. Espero que não tenha botado no feriado do dia 2. Tô pensando agora, será que eu botei no feriado? Vocês viram? Alguém viu a data da prova lá no portal do aluno? Não. Ninguém viu? Não, gostei, Agenor. Não. Bem direto. Ninguém viu. Bom, muito bem, mas eu acho que tá pro começo de novembro. Vamos ver se tem Dia outras 2, coisas. Hã? Tá dia 2. Tá dia 2. Dia 2? Eita, Aham. feriado, ó. 2, 20, 27 e Pessoal, 7. o Ian tá dizendo lá no grupo que não tá funcionando o áudio dela, não. Quem? Iane. O áudio? Isso. Já iniciou, acabou de começar. Você não pode criar uma reunião. Criar não pode. Exatamente onde eu clico. Agora foi, pronto. Gente, não sai áudio pra mim. Mas é uma configuração local, né? Porque se fosse pra todo mundo, era aqui, mas só pra ela, então alguma coisa local lá, né? Alguma configuração, algum plugin, sei lá. Mas aqui tá tranquilo. Né? Pra vocês estão me ouvindo bem, eu perguntei, né? Vocês estavam falando que eu tava ouvindo. Então é alguma coisa local mesmo. Aí tem que ver. Talvez se você sair e entrar de novo, se ela sair e entrar de novo. Deixa eu dar aqui essa informação no grupo aqui. Que às vezes é assim mesmo, a pessoa sai, entra de novo e funciona. Pronto. Beleza. Opa. Nossas avaliações. Então, eu tenho uma prova escrita valendo 10, que vai ser, obviamente, a princípio online. Eu quero ver se eu faço presencial em novembro. Se chegar em novembro e disser que não pode, então nós vamos fazer online. Quem não pagou o semestre passado comigo, eu mando a prova, dou o tempo e você tem aquele tempo para mandar, certo? Tem aquele tempo para mandar. Se não mandar naquele tempo, ele bloqueia, fecha e você não manda mais. Certo? Muito bem. Tem um trabalho que eu ainda não defini o tema. Geralmente eu passo um site, mas esse semestre eu ainda não defini um tema. Pode ser que eu passe um site de novo, pode ser que eu passe outra coisa. Vou ver ainda, vou pensar um pouquinho no tema e tem tempo ainda para pensar nesse tema. Certo? E a prova final também é a prova escrita valendo 10. Pode ser que eu ajuste alguma dessas configurações aí, né? Sobre a prova, certo? Mas a princípio vai ficar assim, como todo semestre. Né? Todo semestre que eu dou aula de multimídia, sempre nesse formato aí. Ok? Nossos livros. Esse primeiro livro de Paula Filho é o livro nosso base da disciplina, é o livro que a gente vai usar, é o livro que vocês têm acesso pela biblioteca. Eu não sei como é que está o acesso físico à biblioteca, né? Mas ele tem na biblioteca bastante cópia. Multimídia computacional também, de Pereira, também tem lá, multimídia para PCs modernos. Mas o nosso slide, nossa aula, nosso conteúdo é todo baseado nesse Paula Filho, esse primeiro. Certo? Ele é uma referência, né, na parte multimídia, e ele tem todo o conteúdo. O bom é que ele já reúne tudo no livro só, então é muito interessante. Alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta? Não? Não? Não. Muito bem. Ótimo. Então vamos começar, certo? Vamos começar com a introdução ao estudo da multimídia. Primeira coisa, o que é a multimídia? Qual é o conceito de multimídia? Né? Às vezes você escuta essa palavra multimídia e tudo, mas qual é o conceito dela? O que é que a gente quer dizer? Professor. Oi. Só uma perguntinha rápida aqui. Lá no site, tem alguma apostila de multimídia? Rapaz, você me pegou agora. Que eu vi o assunto teórico, eu lembro que SEO tinha, né, e tal. Grafos também. Tem. Tem a apostila, tem os slides, tem umas imagens lá que nós vamos usar, tem uns programinha que eu não vou usar, tem um programinha que eu vou usar, e tem a apostila, tem um bocado de coisa lá, pô. Entra lá e dá uma olhadinha. Beleza. Tá cheio de coisa.
Bom, vamos lá então. Tem mais alguém reclamando que tá sem áudio. Aí sem áudio eu não sei, porque a Yane e o áudio também estavam assim. Mas acho que se entrar e sair de novo, funciona. Muito bem. Vou voltar aqui para o slide. Vamos lá, o que é multimídia, né? Qual o conceito primordial da multimídia? Então, multimídia, um conjunto de recursos que visa estimular os sentidos, todos os sentidos, certo? Então, assim, tudo que faz estimular a sua visão, a sua audição, seu paladar, seu tato, seu olfato, é multimídia, certo? É multimídia. Esse conceito, ele vem sendo trabalhado, né, durante muito tempo, já se mudou esse conceito, já se trabalhou esse conceito, certo? Mas basicamente todos os sentidos, a estimulação de todos os sentidos é a multimídia, certo? Quando você mistura a multimídia com o hipertexto, que é o que a gente tem nos sites, né, o hipertexto, aquele texto com links, aquele texto ajustado, nós temos o que a gente chama de hipermídia. Então, hipermídia é a mistura do hipertexto com a multimídia, certo? É o que a gente chama de hipermídia. Nós vamos ver esses conceitos aí, nós vamos trabalhar com eles aí durante o curso, certo? O nosso autor traz o seguinte conceito. Então, programas e sistemas em que a comunicação entre o homem e o computador se dá através de múltiplos meios de representação e de informação. Então, para o nosso autor, nós temos aqui que a multimídia é a comunicação entre o homem e a máquina. O homem e a máquina. Qualquer meio de interação entre o homem e a máquina é multimídia. Certo? Então ele fala aí de múltiplos meios. Tem várias formas de eu interagir. Certo? Com a máquina. Então, é o conceito que o nosso autor traz como multimídia. Certo? Aí eu trago a mídia, né? A ideia da mídia. Quais são as mídias? O que é uma mídia? Eu tenho 4 grupos de mídias, certo? Eu tenho 4 classificações onde eu posso encaixar uma mídia. Eu tenho a mídia de percepção, que são os equipamentos que vão estimular diretamente os sentidos, que é o que vem daquele primeiro conceito que eu mostrei, de estimular os sentidos. Eu tenho a mídia de representação, certo? Onde os elementos são representados por uma ideia, certo? Um texto, uma imagem. Eu tenho uma ideia representada ali. As mídias de armazenamento, que a gente conhece, né? A mídia mesmo, né? A mídia, o CD, o DVD, né? O HD, as mídias de armazenamento. E as mídias de transmissão também, né? As mídias que me permitem transmitir esses dados, né? Uma transmissão online, como essa nossa aqui agora, né? É uma mídia de transmissão, né? Você está recebendo online os elementos da multimídia. Fala um pouquinho do histórico, como foi que começou a multimídia. A multimídia teve 3 momentos fundamentais, certo? 3 momentos cruciais aí para definir a multimídia. Então, no primeiro momento eu tinha as mídias, eu não tinha computador ainda, ou o computador era muito arcaico para ter multimídia, para ter os elementos da multimídia, certo? Mas eu já tinha os estímulos, né? Um cartaz estimula a visão, né? Uma música estimula a audição. E música eu tenho antes de computador, música eu tenho há muitos séculos, né? Mesmo quando eu não podia gravar a música, eu já tinha música, né? Então as mídias, né? As múltiplas mídias a gente já tem há muito tempo. Então eu tinha as articulações das linguagens, eu tinha o uso dessas mídias, certo? Mas o termo em si era muito pouco usado, não tinha esse termo de multimídia, certo? E aqui alguns exemplos. Aqui é a tipografia dadaísta, onde não é importante o que está escrito. O que importa é como está escrito, o formato que está escrito, certo? Nessa tipografia dadaísta. Então aqui, o importante é o formato que está escrito, e não as letras em si, o que as letras estão dizendo. A mensagem ela é mais visual do que textual. E aqui é uma imagenzinha que, se você ficar olhando para ela assim alguns minutos aí, você começa a ver as bolas girando, né? As bolas andando aí pelo espaço. Aqueles joguinhos de ótica aí, né? Que também mexe com os sentidos, né? Mexe com a sua visão, né? Então são
alguns exemplos aí da multimídia. Aqui eu tenho o sistema MEMEX, que é o sistema de Vanderman Bush, que é um cara muito importante na computação, inclusive, inventou um monte de coisa que a gente usa hoje no computador. E ele pensou nessa ideia de reunir em um único lugar todos os elementos do computador, todos os elementos que eu precisaria para trabalhar com o computador, porque o computador não tinha memória suficiente, então tinha que ter arquivos físicos, né, arquivos microfilme e tal, alguns arquivos físicos. Eu tinha que ter lugar para guardar esses arquivos, então eu tinha uma mesa mesmo, que tinha gavetas, tinha o acesso rápido e o computador, certo? Tudo junto, vamos dizer assim, tudo no mesmo elemento. Essa é a primeira ideia de se juntar as mídias, de se juntar tudo no canto só, para fazer a multimídia, né? A reunião das múltiplas mídias. Aí eu tenho aqui esse Engelbart. Engelbart, ele inventou um monte de coisa que você está vendo aí, ó, teclado, mouse, e-mail, link. Então você vê que o homem realmente foi muito importante na computação. E ele que desenvolveu essa ideia de juntar as mídias, né? De realmente trabalhar isso no computador. Então, a princípio, as mídias eram só no analógico, vamos dizer assim, né? E aí esse carinha aí fez a multimídia entrar realmente dentro do computador. E aí a interface gráfica, né? As primeiras interfaces gráficas da Xerox, aquela mesma interface gráfica que a Xerox não quis, a empresa Xerox não quis e deu de graça aí para a Microsoft, para as empresas de informática aí trabalharem com ela, e aí realmente foi a revolução. O interessante é que a Xerox achou que a interface gráfica não ia vingar, né? Não é uma coisa importante, né? E aí passou a tecnologia adiante e realmente hoje ninguém vive mais sem interface gráfica, né? Pelo menos a 99% das pessoas. Bom, aí vem o segundo momento. No segundo momento, começou a se usar bastante esse termo multimídia. Começou a se jogar ele bastante, certo? Veio a criação da nova mídia, das novas mídias, certo? Novas tecnologias para o computador. E essa linguagem mais unificada, né? Onde a gente fala de multimídia realmente. Veio a ideia do kit multimídia. Tem uma historinha antes, lá no começo da década de 90 e tal, 92, 93, que tinha o kit multimídia. O que era o kit multimídia? Era comprar um drive de CD, uma placa de som e a caixa de som para o seu computador. Porque os computadores não vinham com isso. Hoje é padrão. Hoje CD nem vem mais, né? Porque está em desuso. Mas o caixa de som é incorporado na placa-mãe e tal. Mas na época não tinha. Você comprava um computador, não vinha com som, certo? E CD era uma coisa assim do outro mundo. Então, você comprava esse kit multimídia que vinha numa caixa só. Vinha o drive de CD, o alto-falante e a placa de som. Que aí você transformava o seu computador num computador multimídia. A ideia era esse, multimídia. Então, na época, muita gente ficou com o conceito de multimídia com esse kit. O que é a multimídia? É o kit. E a multimídia? A multimídia é o kit. Então, esse kit, durante alguns anos, passou a ser o conceito de multimídia usado pelos leigos, né, pela sociedade em geral. E aí surgiu a internet, a princípio sem multimídia. A multimídia veio muito devagar, até porque a internet começou lenta, vamos dizer assim, né? Começou sem potência e tal, e aí foi introduzindo aos poucos. E aí começou a ser os desafios de converter o analógico no digital, converter o universo analógico no universo digital. Então os problemas começaram a surgir aí, e até hoje, em muitas mídias ainda, esse problema ainda persiste, ele é um problema difícil de resolver. Certo? Aí surgiu o terceiro momento, né, a terceira fase da multimídia, que eles redefinem a multimídia, eles apagam essa ideia do kit, apagam essas coisas aí, e a multimídia entra realmente no conceito que a gente vai trabalhar hoje, certo? Que é a questão de você interagir com o computador através de quê? De animações, de imagens, realidade virtual, certo? E hoje é fundamental para os usuários ter essa interface gráfica, esses elementos visuais, esses elementos auditivos, né, de sons, esses elementos aí são fundamentais hoje para você acessar os sistemas. Aplicações da multimídia, tudo.
tudo que você imaginar é aplicação de multimídia. Hoje, nenhum aplicativo hoje sai do mercado sem uma interface gráfica, sem imagem. Imagem é multimídia, certo? Então não tem. Qualquer coisa que você imaginar na computação tem a sua interfacezinha gráfica, certo? 99% dos casos, e você não vai fugir disso aqui. Então aqui eu tenho alguns exemplos, né? Demonstrações, aplicações, simulações, jogos, comércio eletrônico, né? Você vê o produto e tal. Comunicações interpessoais, como a nossa aula de hoje, né? Comunicação à distância. Então, são as aplicações. Os desafios é sempre a aquisição, né? De como conseguir a imagem, como conseguir o vídeo, como conseguir aquele som e tal, o armazenamento, né? Precisa armazenar muitas mídias em pouco espaço, a transmissão, como é que eu vou mandar isso aí online, pela internet, online, que está sempre disponível para a gente, e sempre buscando a perfeição, né? A gente sabe que o mundo digital nunca vai ser igual ao analógico, né? Sempre vai ter algum ruído na gravação, mas são ruídos mínimos que muitas vezes são imperceptíveis aos sentidos humanos, né? A tecnologia está bem avançada nesse ponto. Muito bem. Agora vamos falar de produtos multimídia. Até aqui alguém tem alguma pergunta a fazer, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Sim, sim, não? Não. Alguém respondeu, muito bem. Então vamos lá. Tipos de produtos multimídia. Quais são os produtos multimídia? Eu tenho basicamente dois produtos. São os títulos e os aplicativos, certo? Vamos falar um pouquinho dos títulos. O que é o título? O título é um material não executável. Exatamente o contrário do aplicativo, que é material executável, né? Um arquivo executável. O título é todo material não executável. E para que eu possa ter acesso a um título, eu preciso de um aplicativo, certo? Então o que eu estou chamando de título é qualquer material não executável, ok? E eu tenho dois tipos de título, os títulos lineares e os títulos hipermídia. Vou explicar exemplificando cada um deles. Títulos lineares. Os títulos lineares são aqueles onde o usuário não tem como mudar a sequência dos fatos, a sequência da multimídia que vai ser exibida para ele. Por exemplo, o PowerPoint aqui, esse meu PowerPoint. Você não vai começar a ler os slides do final. Você não vai começar a ler os slides do meio. Para fazer sentido para você, você tem que seguir a sequência dos slides. Certo? Para que esses slides façam sentido, você tem que ter uma sequência. É como um filme. Você não começa a assistir um filme pelo final, pelo meio. O vídeo é um produto multimídia. O vídeo é... Alô? Tem alguém com o microfone aberto? Pronto. Então, o título linear é aquele que o usuário não define. Porque se ele tentar ver em uma outra ordem, o entendimento vai estar prejudicado, certo? É o caso de um filme, é o caso de um PowerPoint, né, de uma apresentação. E esses títulos, eles são títulos, eles não são aplicativos. Então, eu preciso de um aplicativo para poder ver. O meu slide, eu só posso vê-lo se eu tiver o PowerPoint instalado, né? O meu vídeo, eu só posso assistir aquele arquivo de vídeo se eu tiver um aplicativo que entenda, né, que tenha aquele codec para que eu possa assistir naquele formato de vídeo. Senão não consigo assistir. Então os lineares são isso. O linear, você como usuário, não tem acesso a sequencializar nada. Você tem que assistir, tem que acompanhar na ordem com que o autor, né, ou quem fez o título, ele lhe proporcionou nessa ordem. Já o título hipermídia, não. Você que diz a sequência que você quer ler. É você que vai dar, como usuário, dizer quem é o primeiro e quem é o último, né? Aqui, por exemplo, eu tenho uma imagem de um help. É um helpzinho. Você quer aprender a fazer uma coisa específica no seu aplicativo. Você não precisa ler o help todinho, ler o help desde o começo para poder entender.
Você quer entender só uma coisinha do seu aplicativo, você vai direto naquela coisinha, dá ali, entendeu e tal, pronto. Não prejudicou o seu entendimento. Você não precisa ler o help todo até chegar ali para você entender aquele ponto. Diferente do filme. Se você assistir 10 minutos do filme no meio do filme, pegar assim 10 minutos do lado do meio, você não vai entender. Para chegar naqueles 10 minutos, você tem que assistir desde o começo, todinho, para você chegar naquele ponto e entender por que aquele ponto existiu. Já no caso do help, no caso de um quiosque, por exemplo, lá você chega numa feira, você quer achar um stand específico de uma empresa, certo? Aí você não vai sair procurando esse stand, vai passar por toda a feira para poder achar o stand. Você vai no quiosque lá, clica no stand, ele dá o mapa, você vai direto. Não precisa ficar olhando o mapa todo, cada stand, onde é que tá todos os stands para poder. Então, a ordem você não, hipermídia, a ordem que você, usuário, define não prejudica o entendimento todo. Então, o título hipermídia. E aí, em contrapartida, eu tenho os aplicativos, certo? Que é o material executável. E aí eu tenho dois tipos, os aplicativos com interface multimídia e os aplicativos multimídia. Qual a diferença dos dois? O aplicativo com interface multimídia, ele é um aplicativo que apenas usa a multimídia. Ele apenas usa, certo? Por exemplo, um arquivo de um controle de estoque, um arquivo de pessoal de uma empresa, certo? Ele apenas usa a multimídia. Ele tem a interface gráfica, ele interage e tal, mas a finalidade dele é o quê? É fazer o controle de pessoal, é fazer o controle de estoque, é fazer o financeiro. Então ele só usa a multimídia. Diferente do aplicativo multimídia. O aplicativo multimídia, o fim dele, a finalidade dele é criar títulos multimídia. Criar e editar títulos. O Photoshop, por exemplo. Photoshop, qual é a função dele? Para que ele serve? Para editar imagens. Certo? Para editar, criar e editar título multimídia. Qual é o título? Imagem. É um dos títulos multimídia. Nós vamos ver cada um dos títulos em separado depois, tal, vamos ter as aulas aí. Mas assim, então o aplicativo com interface, ele apenas usa a multimídia. É o usuário da multimídia. Enquanto o aplicativo com o aplicativo multimídia, esse não, esse cria, esse edita a multimídia, certo? Então eu tenho aqui aplicativos de som, por exemplo, o SoundForge. Ele cria os sons, ele edita sons para você, certo? Muito bem. Então, tá aqui um exemplo de um aplicativo com interface multimídia, um Atlas eletrônico, um Atlas. E a ideia dele é o quê? É ele mostrar um caminho, certo? Ele mostrar o mapa no caminho, né, para você chegar em algum lugar. Só que é como um GPS, né? Só que assim, imagine um GPS sem mapa. É possível? É possível, certo? Ele pode dizer ali, ó, vira à direita, vira à esquerda, vira à direita, vira à esquerda. Vai em frente, ande 10 km. E você vai andando e chega. Mas é mais fácil se ele mostrar a imagem interativa e tal, a multimídia. Então ele só usa a multimídia. Porque a finalidade dele não é criar o mapa. O mapa está criado. A finalidade dele é só fazer com que você chegue no destino. Isso não tem a ver com multimídia. Chegar no destino. O destino não tem a ver com multimídia. Agora, eu uso a multimídia, eu uso a imagem, eu uso o som, né, a voz da mulher falando lá, vira à esquerda, vira à direita. Tal. Então, eu uso o som para facilitar você. Mas eu não precisaria dele, não. Textualmente eu lhe ensino a chegar nos cantos e você chega. A maioria vai chegar, né? Mas assim, não é a finalidade, certo? Aqui eu tenho o aplicativo multimídia, o SoundForge. O SoundForge, ele é para criar sons, criação e edição de sons. Então o SoundForge, ele é um aplicativo multimídia, que a finalidade dele é a multimídia. Tá claro isso aí, pessoal? A diferença? Ok? Sim, sim. Ok, bom, muito bem. Gosto quando alguém responde. Os sites. O site, ele é o título multimídia, um título hipermídia, né? Mais importante que a gente tem hoje é o site, certo? Ele reúne as múltiplas mídias que a gente tem aí
Ele é um título porque só o site em si eu não consigo acessá-lo sem um aplicativo, que é o caso é o navegador, certo? E eu tenho algumas dificuldades aí, que é a questão da padronização está quase resolvida, eu diria, até resolvida já, a questão de ter um padrão mesmo para os sites. Antigamente isso aí era um problema terrível, porque cada browser tinha um padrão diferente, e aí você entrava no site para um browser e não conseguia entrar pelo outro. Mas hoje isso aí está quase superado, quase, ainda tem umas coisinhas. Como, por exemplo, aqui o Google Meet, que eu estava falando no começo da aula, né? Eu não consegui acessar pelo Google Chrome. Então, é uma questão de alguma padronização aí. E a largura de banda, que aqui no Brasil ainda é um problema sério, né? A gente tem uma largura de banda decente que possa acessar a multimídia, né? A gente vê uma imagem, tá de boa, mas a gente vê um vídeo, a gente vê alguns vídeos e tal, às vezes complica um pouco, né? Eu tenho a tecnologia Stream, que é a tecnologia de fluxo contínuo, que é essa que nós estamos usando agora, que eu estou usando aqui para dar aula para vocês. Tecnologia de Stream, né? Você vai recebendo as informações em tempo real. Obviamente que o site Stream ele é linear, ou seja, você assiste a aula na sequência, né? Na sequência que eu preparei para vocês. É um título linear, mas é um título multimídia. E ele vai dividindo os dados em pedaços e tal, enviando para você aí os pacotes. É por isso que eu desliguei a câmera, né? Para que ele reduza a quantidade de banda necessária, que ele manda só a minha voz e a tela que eu tô aqui compartilhando, e não minha imagem, que é o que seria o mais pesado da transmissão, certo? E aí, quando você se conecta, ele demora um pouquinho, porque ele lhe manda um grupo de pacotes, um conjunto mínimo de pacotes, e quando você tem esse conjunto mínimo de pacotes, ele começa a transmissão, certo? O problema é a manutenção do tempo real. A gente vai ver que algumas aulas, mesmo não sendo feriado, mesmo não tendo doutorado, ainda assim eu vou ter que gravar, porque não vai ter condições, né? A internet vai cair, vai chover, vai acontecer mil coisas que não vai ter condição da gente dar aula, né? Vai ficar cortando, não vai entrar de jeito nenhum e tal, os alunos não vão conseguir acessar. Então, uma série de coisas que a gente vai ter que correr para outras mídias offline, para poder atender o cronograma, certo? Lembrando que isso aí não vai de nenhuma forma prejudicar o nosso conteúdo no sentido de dúvidas, né? Tá sempre à disposição lá no grupo. Mais uma vez lembrando, né, para quem entrou depois aí, estaremos sempre no grupo lá do WhatsApp para você perguntar suas coisas, tirar suas dúvidas. Estaremos sempre à disposição. Certo? Aqui é o aplicativo também para realização de stream, certo? Só um exemplo aqui. Esse é do Mac, Real Play, mas hoje qualquer site, qualquer browser minimamente decente faz uma transmissão de stream, né? Alguma pergunta aqui, pessoal? Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Não, José. Não? Muito bem. Então vamos continuar o nosso conteúdo. Plataformas multimídia. O que é uma plataforma multimídia? Certo? O que é a plataforma multimídia? A plataforma são os dispositivos de hardware. Se fala em plataforma, você lembra, é hardware utilizado para multimídia. Não só para criação, como para reprodução dos títulos multimídia, certo? Então, o que é que eu preciso de hardware? De placa de vídeo, de memória RAM, de CPU, para poder executar a minha mídia, de banda de rede, né, de largura de banda. Então, todos os elementos, né, no caso, o molde, né, o que eu preciso de físico, para poder criar meu título, transmitir meu título, reproduzir o título, é uma plataforma. A plataforma é sempre de hardware, elementos de hardware. E eu tenho dois tipos de plataforma. Aquela do usuário final e a do desenvolvedor, certo? Então a plataforma do usuário final, chamada plataforma de entrega, ela é uma plataforma mais simples. Ela pode ser mais simples do que a plataforma do desenvolvedor. A do desenvolvedor ele tem que ser mais complexa. Por quê? Porque o desenvolvedor ele tem que rodar não só o título, mas a ferramenta que cria o título, que gera o título, certo? A de entrega não, só precisa rodar quem? O título. Não precisa rodar a plataforma, né, os aplicativos que criam os títulos. Aqui, por exemplo, na nossa aula mesmo,
certo? Vocês podem acessar a minha aula pelo tablet, pelo celular, certo? Pelo computador, de várias formas diferentes você pode acessar a minha aula. Mas eu, para ministrar a aula, seria muito complicado para mim, por exemplo, eu ministrar essa aula através do celular. Por quê? Porque esse PowerPoint aqui vai pesar no meu celular, certo? Vai ser difícil para mim trocar de tela aqui, para eu ver quem está falando, para eu ver o slide, para eu ver uma série de coisas que eu estou aqui acessando para trazer para vocês aqui na aula. E isso no celular complica a minha vida e muitas vezes eu não consigo. E no caso do Meet, algumas funções não funcionam no celular. Algumas funções mais avançadas ele não permite. Então a plataforma de desenvolvimento ela é uma plataforma mais robusta, né? Uma plataforma que tem mais recursos. E a de entrega, ela pode ser uma plataforma robusta, mas não precisa ser. A desenvolvimento não, tem que ser uma plataforma mais robusta, certo? E aí, para a plataforma de desenvolvimento, eu tenho dois tipos. O de autoria, que é aquele que cria aplicativos, né? Tanto aplicativos multimídia, como aplicativos com interface multimídia. E a plataforma de criação de material, certo? Que é onde eu vou criar os títulos. Os hardwares para criação e exibição de títulos multimídia. Então, entenda. Uma coisa é eu criar um aplicativo, eu desenvolver um aplicativo, eu programar um aplicativo. Outra coisa é eu criar um título. Criar uma imagem, criar um vídeo, criar uma animação, criar uma música. Então, uma coisa é a plataforma de autoria, que cria aplicativos. E outra coisa é a plataforma de criação de material, que cria os títulos, certo? Que cria os elementos da multimídia realmente. Ok? As plataformas de criação de material, ou seja, aquelas plataformas de criação de títulos, voltando aqui o slide de títulos, certo? Elas podem ser divididas de duas formas. As dispositivos gráficos, que é baseado mais na imagem em si, certo? Então são plataformas para desenvolvimento de imagem. E os dispositivos chamados multimídia, que é para som e vídeo. Então eu tenho uma classificação para separar as plataformas chamadas gráficas, que é só para criação de imagem, e multimídia, que é para criação de som e vídeo. Obviamente que algumas podem ser as duas ao mesmo tempo, né? Nada impede de eu ter um dispositivo que faça tudo ao mesmo tempo. Mas os dispositivos multimídia, eles entendem assim, que eu tenho uma mesa de som, por exemplo. Eu tenho uma mesa de som, para que eu crie som. Eu tenho aparelhos de reprodução de vídeo, certo? Que eu possa manipular. E os dispositivos gráficos, ele entende que eu tenho câmera, né, fotográfica e tal, que eu possa fazer uma entrada gráfica, certo? Um dispositivo de cópia que eu possa copiar a foto. Estamos falando de hardware, né? Lembre-se, estamos falando sempre de hardware, não estou falando de software, não. Estou falando tudo de hardware aqui, certo? Então as plataformas de criação de material, aquelas que fazem os títulos, podem ser divididas em gráficos, se for imagens, ou dispositivos multimídia, se forem de som e de vídeo. Muito bem. Características das plataformas. Bom, uma plataforma, ela tem que ser potente, certo? Tem que ser potente. Então, tudo que tem aí nesse slide é só dizendo que tem que ser potente. Tem que ter muita memória, tem que ter muito HD, tem que ter o CD-ROM, importante também, ainda é importante para quem trabalha com a multimídia. Placa de som, monitor, adaptadores gráficos, então uma série de coisas importantes que eu devo ter para a criação da multimídia, das minhas plataformas multimídia. Lembrando que as de entrega, elas são mais simples, elas não precisa de toda essa parafernália aí, elas são plataformas mais simples e não vão precisar de toda essa potência, vamos dizer assim, certo? Alguma pergunta, pessoal? Uma perguntinha? Não? Oh, que beleza. Por enquanto, tranquilo, professor. Beleza. Ok. Famílias de plataformas. Quando a gente fala em família, a gente está falando mais em empresas de desenvolvimento de plataformas, né? Então nós temos as três grandes famílias que estão no mercado. A família da Intel,
esse nome, o Intel, é o Windows com os hardwares da Intel, né? Então ele dá esse nome de família ao Intel e seus compatíveis, né? Todos os seus compatíveis aí estão agrupados nessa família. A família do Unix, que é a família que tem o sistema operacional Linux, e o Macintosh, né? Que é o do Mac, com os seus sistemas também multimídia, certo? Vamos conhecer um pouquinho de cada uma das famílias. Opa, passei direto aqui. O Intel. Então, na Intel, os computadores são da Intel, né, arquitetura Intel, com sistemas operacionais da Microsoft. É a mais usada no mundo, é mais difundida no mundo, entre os usuários, certo? E para padrão de configuração de multimídia, ele usa o MPC, é um padrão de comunicação, de configuração, perdão, padrão de configuração para que ele tenha compatibilidade com todos os dispositivos da família Intel que vão exibir títulos, vão editar títulos, então ele tem um padrãozinho para trabalhar com a multimídia. O Unix, como eu já falei, né, são sistemas do Linux, né? Ele normalmente, para multimídia, tem um desempenho mais alto do que o seu correspondente direto no Intel, certo? As ferramentas, eles requerem um maior treinamento dos usuários. Então, de forma geral, né, de modo geral, gasta-se mais com treinamento nessas famílias do Unix do que na família do Intel. E o bom dessa família é que ela aceita os padrões das outras famílias. Ela recebe de boa os materiais das outras famílias, certo? Então ela preza muito pela compatibilidade. Já o Mac, certo, que são os da Apple, né? Ele se diz que é mais simples o aprendizado, principalmente para quem não sabe nenhum deles, para quem não conhece nenhum sistema multimídia. Começar a aprender pelo Mac, você pega mais rápido, certo? O intuito é bem esse. Ele é muito forte na área do som, das três famílias. Para trabalhar com som, essa família é a mais recomendada, mas ela é a menos usada, né? Tem a questão da difusão do mercado. Ela tem o seu espaço, o espaço é grande, é muito grande, mas ainda assim é menos usado do que as outras duas, certo? Questão da cultura. Ok. Multimídia no Windows, né? O Windows a gente sabe é o mais usado, né? Fala um pouquinho da multimídia no Windows. Então aqui eu tenho os títulos e aplicativos. Aqui eu tenho um gráfico só para mostrar aqui, né, a organização. Então eu tenho os títulos e os aplicativos, que nós já sabemos a diferença, né? O título, ele é um material não executável, o aplicativo é um material executável, né? É um programa. Esses aplicativos, eles usam bibliotecas do ambiente, APIs, né? Alguns elementos que nós vamos ver aí mais adiante. E o título, ele precisa de um ambiente de execução, ele precisa de um aplicativo para rodar. Muito bem. Esses dois, quando eles vão ser utilizados, eles usam recursos multimídia do sistema operacional, os controladores, né, de físicos e tal, e os dispositivos multimídia, né, os periféricos, os hardware, que trabalham com a multimídia. E aí, no Windows eu tenho as ferramentas, as bibliotecas, controladoras, APIs, né, APIs que são softwares prontos para receber os hardwares. Né? Hoje em dia a gente não instala mais o drive. É para instalar o drive, né? Mas tem gente que não instala e o sistema faz para você através de APIs. Também permite muita coisa pronta já de multimídia. As APIs facilitam muito a programação de aplicativos multimídia, de aplicativos com interface multimídia, certo? As APIs do Windows, antigamente eu tinha duas. Aí, na época de 16 bits e tal, eu tinha o GDI e o MCI. O GDI para imagens e o MCI para áudio e vídeo. Lembra que eu falei da separação, né? Um grupo só para imagem e um grupo só para áudio e vídeo, né? Por que aquela separação existia? Porque isso já foi feito nas famílias. As famílias implementaram dessa forma. Tem um grupo de bibliotecas para imagens e outro grupo para trabalhar com áudio e vídeo, certo? Então eu tinha o GDI, que era para imagens, e o MCI, que é para áudio e vídeo, certo? No padrão de 32 bits, e aí você pode pensar também nos 64 bits,
seria o DirectX da Microsoft, certo? Que o DirectX é uma biblioteca de bibliotecas, vamos dizer assim, né? Tem várias bibliotecas dentro dele, bibliotecas de multimídia, certo? Tem uma só de imagem, uma só de som, uma só de áudio, uma só de saída de áudio, uma só de entrada de áudio. Então tem bibliotecas para tudo na multimídia, tudo que é permitido, tudo que é possível hoje, né? O DirectX resolve. O OpenGL também é um concorrente do DirectX, né? Um concorrente livre, vamos dizer assim, né? É a versão livre do DirectX, que também tem uma série de recursos. O DirectX ainda tem mais recursos, certo? Mas o OpenGL também tem uma série de recursos. Não sei se quem pagou computação gráfica. Alguém apagou computação gráfica aqui? Uma pergunta. Eu já. Já sim. Beleza, então a maioria pagou. A maioria deve ter visto alguma coisa de OpenGL ou de DirectX, não? Sim, sim. Não. Vimos. Quer dizer, eu vi. Alguns viram, outros não. Depende muito do professor, né? Vocês viram o que? O PGL? Quem viu aí? Dante, Yannis, vocês viram pro PGL ou foi DirectX? DirectX. Ah, muito bom então. Beleza. Aqui é uma imagem feita só com o DirectX, certo? Só com o uso das bibliotecas do DirectX. Não é atual, essa imagem é antiga, certo? Mas você vê a potência dela, né? Você já consegue. Isso faz tempo, né? Então, assim, você tem uma imagem nesse nível já há bem tempo atrás. Você sabe que ela é antiga porque hoje em dia você não tem mais o aliase, né? Esse serrilhado aí que você tá vendo, né? Tipo uma serrinha. Deixa eu mostrar aqui com o meu ponteiro. Essa serrinha aqui, ó. Epa. Isso aqui você não tem mais, não, né? Nas imagens do DirectX de hoje, isso aqui não. Essa serrinha não tem mais, não. Certo? Mas antigamente tinha. A resolução das imagens é muito alta hoje em dia. Hoje em dia você não tem mais isso aqui, não. Que bom, né? Que bom. Quase não se usa essa função. Hã? Quase não se usa essa função mais. Não. Aí... 4K agora. Alguma pergunta aí? Alguma perguntinha, pessoal? Perguntinha? Não? Muito bem. Vamos lá. Então, vamos falar aqui de orientação a objetos. Então, assim como o aplicativo pode ser feito de maneira orientada a objetos, um título também pode ser feito orientado a objetos. Eu posso criar títulos multimídia seguindo os conceitos da orientação a objetos, né? Quem está pagando... Não é para graduação. Quem está pagando a graduação comigo, a orientação a objetos, tá vendo os conceitos lá. Então vocês quando terminarem aí, vão para a graduação de engenharia de software lá, pagar comigo de novo aí, pagar orientação a objeto lá comigo. Muito bem. Então, eu também posso criar multimídia com os conceitos da orientação a objeto, certo? Aqui, por exemplo, eu tenho um diagrama de classe da criação de uma imagem 3D, de uma animação 3D, certo? Aqui o ponto final do gráfico que gera o resultado é esse ponto aqui. Aqui é a animação, certo? A animação, primeiro ela tem áudio, aí eu tenho o material de música, o material de áudio, né, as músicas criando os instrumentos, né, criando um material de áudio, que vai criar a trilha de som e que vai dar o som da minha animação. E aqui, pelo outro caminho, eu tenho a questão das imagens, né? Eu tenho o quadro, né, a animação feita sempre quadro a quadro. O quadro é formado por uma câmera, eu vou ter o ângulo de câmera e tal, certo? Eu vou ter o modelo, aí eu vou ter a luz, nós vamos estudar isso aqui, formatos, vamos formar a cena em si. Então, cada elemento que quando você executar isso tudo junto, ele vira a sua animação. Né? Muitas animações, quando você assiste no jogo, por exemplo, você está ali jogando e tal, aquelas animações ali que você está no meio da jogatina, aquilo não existe gravado na sua memória, na memória do seu computador ou do servidor. Aquilo não existe, aquilo ali é gerado em tempo de execução. Muito daquilo ali não existe armazenado. Ele vai ser gerado na hora que você está jogando, em tempo de execução, certo?
Então isso aí é através de muitos conceitos também de orientação a objetos. Certo? Muito bem. Conceitos fundamentais da multimídia, das plataformas multimídia, certo? Nós vamos usar muito esses conceitos aqui para frente, certo, pessoal? Então preste bem atenção aí, que esses conceitos são importantes. Primeiro é o OLE. OLE. Utilização dos recursos de um aplicativo dentro de outro. Então a ideia é o seguinte, eu tenho um aplicativo que não tem um recurso, mas dentro dele eu vou usar um outro recurso, que está em outro aplicativo, mas eu sem sair do meu. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho o Word, e o Word, por incrível que pareça, ele não faz nem gráfico e nem planilha. O Word não tem essa função dele lá, certo? Ele não faz gráfico, o Word não faz planilha, não faz sozinho. Quem é que faz planilha? Quem faz planilha é o Excel. Quem é que faz gráfico? Quem faz gráfico é o Graph. São aplicativos diferentes. Mas você usa eles dentro do Word como se fosse dentro do Word mesmo, como se fosse do Word. Mas não são. São dois aplicativos diferentes, o Graph e o Excel. O Excel a gente conhece bem, né? O Graph talvez nem tanto, mas são aplicativos distintos. É tanto que quando eu estou no meu texto, a minha planilha e o meu gráfico, eles ficam meio como se fosse uma imagem. Eu trato eles como se fosse uma imagem. Até que eu clicar neles, quando eu clico neles, aí eu chamo o aplicativo. Eu faço o OLE, que aí ele transforma aquela imagem no gráfico, ou na planilha, que eu posso editar, que eu posso mexer e tal. Mas durante a edição do restante do texto, aquela planilha, aquele gráfico, são apenas imagens para mim, para o meu arquivo do Word, certo? Então isso aí é o OLE, o uso dos recursos de um aplicativo em outro aplicativo. Tá claro isso aí, pessoal? Sim, sim. Assim. Oh, beleza. O com. O que é o com? O com é quando eu tenho um código executável dentro de um título. Lembra, o título ele não é executável. O título ele precisa de um aplicativo para rodar, certo? Mas alguns títulos me permitem que eu embuta dentro deles código executável. Tanto títulos lineares como títulos multimídia. O PowerPoint, por exemplo, eu posso botar um botãozinho aqui? Posso. Ele me permite que eu bote um botão com alguma função, certo? Essa tecnologia é chamada de com. Ele permite que eu coloque dentro de títulos código executável. Por exemplo, nos sites. Nos sites eu tenho muito script. O que é o script? O script é um código executável. Eu tenho JavaScript, tenho PHP, tenho uma série de scripts que eu posso estar programando, que eu posso programar, mas é um título, é um HTML, não é um executável. Ele não é um exe. Ele é um HTML, ele é um título, certo? Só que dentro dele eu tenho código, certo? Então muitos títulos permitem que eu faça isso, que eu bote código dentro dele. Isso é o com. Tecnologia do com. Eu tenho o WhiteSing. Esse WhiteSing, ele fala o seguinte: o que você vê é o que você tem, certo? Isso aí, ele trata muito da questão de interfaces. Antigamente, você entrar numa interface e, por exemplo, você é aluno, eu sou professor, certo? Quando eu entro no sistema, no portal do aluno, eu posso alterar notas. Eu posso fazer isso. Vocês não. Vocês hoje, se entrar no portal do aluno, vocês não vão ver o botão de alterar notas. Esse botão não aparece para vocês. Ele aparece para mim. Se eu logar no sistema, ele vai aparecer para mim. Botão lá, alterar notas. Esse botão eu vejo. Você não vê esse botão. Isso é o WhiteSing. Os botões estão todos lá. Mas você só vai ver o que você pode usar. O que você vê é o que você tem. Você pode usar. Antigamente os sistemas desabilitavam. Você via um monte de função, os botões estavam desabilitados. Você não conseguia clicar. Isso não existe mais. Isso não deve existir. Ah, professor, mas eu vejo por aí. Tá horrível, tá errado. Não pode. Se eu vejo, eu posso clicar. Se eu não posso clicar, alguma coisa está errada. A interface está errada. O uso da multimídia está errado. Então, o que eu vejo é o que eu tenho, certo? Por exemplo, para mim não aparece o botão de alterar professor na disciplina. Não aparece. Aparece para assinar esse botão. Já vi esse botão lá com ela. Mas eu quando eu logo, não vejo esse botão, alterar o nome do professor da disciplina. Ela tem esse botãozinho lá. Então, assim,
eu nem percebo que esse botão, para mim, ele não existe. O menu não fica aparecendo espaço vazio, não. O menu se organiza, ele se rearruma, certo? Dependendo do usuário que entrar. Então, cada usuário que entra vai ver o mesmo sistema com mais botões. Só que você não percebe isso. Você não sabe que tem botão escondido ali. Você nem tem ideia disso, mas eles estão lá. E não tem esse espaço vazio, né? É simplesmente botar lá visível false. Deixa invisível lá. Não. Você tem que reorganizar todo o menu, reorganizar toda a sua interface, para que ela realmente mostre, o usuário ache que ali é o sistema completo, que ele tem acesso a tudo. Né? Isso é o WhiteSing, certo? O plug and play a gente conhece, né? Eu posso ligar os meus dispositivos, as minhas plataformas do computador, e eles vão pegar automaticamente, sem que eu precise instalar o drive, sem precisar configurar. É claro que no caso da multimídia é sempre melhor que eu instale o drive, né? Eu comprei impressora nova, eu não vou plugar aqui na USB e ficar usando, não. Eu vou instalar o drive dela antes de plugar. Importante isso, né? Mas eu não preciso, na verdade, para imprimir, né, para aquelas funções básicas da impressora, eu posso usar o plug and play. Liguei e funcionou, né? Ele atualiza os drives. E o hot plug, que é a mesma ideia do plug and play, só que é não precisar reinicializar. A ideia do hot plug é eu ligar minhas plataformas, conectar minhas plataformas ao sistema sem fazer nenhuma reinicialização. É chamado hot plug. Então, plug and play, que ele configura os drives para mim, né, configura os recursos, faz as configurações necessárias, e o hot plug é que eu faço isso, eu faço o plug and play sem precisar reinicializar o sistema. É o chamado hot plug. Sistema quente, né? Sistema ligado. Tá claro, pessoal? Isso aí? Tá claro? Sim, sim. Professor, então, tem alguns mouses que você conecta ele no computador e a tecnologia nele vem dizendo que é plug and play. Ou seja, tá errado, né? Teu mouse? O mouse que você conecta ele já reconhece no seu computador sem você precisar reiniciar o computador. No caso específico do mouse, por exemplo, você compra o mouse da Microsoft e instala ele no Windows, com certeza o Windows já tem o drive correto, específico para aquele mouse. Você tá entendendo? Entendi. O mouse que é da Microsoft, ou que é feito para rodar no sistema da Microsoft, da família do Intel, eles já utilizam os drives padrões. Por quê? Porque o mouse não tem muita função. É 2 botões, às vezes 3 botões, às vezes tem uma barrinha, um roladinho ali e só. E o laser. Pronto. Então, ele não tem muita coisa. Já a impressora, não. Impressora, você tem uma gama de recursos grande. Não é só imprimir. Ele tem uma gama de recursos. Tem a questão de configuração de tinta, de mais tinta, de menos tinta, de mais qualidade, papel mais grosso, papel mais fino. Então tem uma série de configurações. Né? O mouse não tem. O mouse é clicar só. 2, 3 botões e pronto. Né? Agora, se você pegar um mouse mais potente, que tem uma série, tem os mouse aí que são verdadeiros computadores. Então esses aí você vai precisar instalar ele não vai ser plug and play, você vai precisar instalar o drive, geralmente. Mas a maioria dos mouse é plug and play mesmo, porque o drive que ele tem é o melhor possível, porque não tem mais função para fazer, tem o que escolher, clicar e clicar só. Tá claro? Ok. Beleza. Dispositivos de armazenamento. Onde eu posso guardar os meus elementos multimídia? Quais são as plataformas, os hardwares? Então eu tenho pendrive, né? CD-ROM, DVD, zip drive acho que eu tenho mais não, né? Pelo amor de Deus. Disco rígido, né? HD externo e tal, servidor remoto, né? Hoje em dia a gente tá gravando tudo nas nuvens, né? Tudo online. Então são sempre mídias de dispositivos de armazenamento. Falar um pouquinho do CD. Tem gente que acha que CD é tudo igual, mas não é. Né? Os CDs, cada CD, dependendo da forma com que ele foi criado, da organização com que ele é gravado, eu tenho um benefício maior para algum título multimídia, algum título específico, certo? Então não é simplesmente gravar de todo jeito.
Essas tecnologias de CD, a diferença entre elas é mais a questão da organização dos dados e da forma com que ele é gravado, certo? E para diferenciar eles trazem o nome de livros. O livro azul, o livro vermelho, o livro verde, o livro branco, cada um tem a sua função específica. Os primeiros CDs que surgiram são ele chama de livro vermelho, certo? Livro vermelho, que é o Red Book, que é o CDDA. São os primeiros CDs de áudio que surgiram. Alguns deles, inclusive, eram grandes. Não sei se vocês já viram o LP, né? LP é aquele disco enorme, mas os primeiros CDs eram daquele tamanho, né? Logo depois foi reduzido, mas os primeiros que surgiram, os testes e tal, eram bem grandões os CDs, eram enormes, né? E aí, esses CDs aí, os primeiros CDs eram chamados de Red Book. Depois, melhorou a tecnologia do áudio, né? Os CDs prensados, CDs gravados por prensa, certo? Eu tenho aí os Yellow Book, os livros amarelos, que são os CDs de áudio, também de dados, certo? Alguns XA eles gravam simultaneamente, mas são gravação prensada. Esse CD-ROM aí é o chamado Yellow Book. Eu tenho o Green Book, que é para jogos. Qual é a diferença dele? Porque na hora de gravar precisa um perto do outro. Então as fases estão separadas ali pela mídia, certo? Eu gravo o jogo para facilitar a leitura da mídia de acordo com a fase que eu tiver, certo? Esse é o Green Book. Eu tenho o Orange Book, que é o mais fuleiro que tem. É o mais fuleiro que tem. É o livro laranja. Que esses CDs graváveis aí, que são gravados por queima. Esse que a gente tem aqui em casa, né? Quem tinha, quem ainda tem, né? Ainda tem o meu aqui, certo? Então, são os discos que você grava por queima. Você derrete lá o negocinho, depois ele solidifica e grava os dados. Então, aí ele pega, pode ser de música também, pode ser de arquivo, de dados, de tudo. Certo? Tem os graváveis e os regraváveis, que são piores ainda. Mas todos eles são chamados de Orange Book, né? O livro laranja. Certo? Tanto os graváveis, que só grava uma vez, né? Gravou e já era. E os regraváveis, que você pode ficar regravando por cima e tal. São os piores que tem. Eu tenho o Blue Book, esse aí tá em extinção, esse aí não existe mais, na verdade não existe mais, né? Era um vídeo analógico, era um formato de vídeo aí bem antigo e tal. O Blue Book não tem mais. Eu tenho o vídeo CD, que é o livro branco, né? O Write Book, certo? Que é para formato de vídeo digital, MPEG, formatos menores de vídeo, certo? Esse Write Book. E também o Write Book usado para DVD, né? A tecnologia de DVD. E os DVDs aí já são praticamente todos da mesma forma que são gravados, né? É o Write Book, todos eles são Write Book. E aí tem uma capacidade maior do que o CD e tal, e você pode gravar vídeos mais realistas, e aqui eu quero falar do Surround. O que é o Surround? Nós vamos falar do Surround dele mais na frente, mas o Surround é o seguinte, imagine que eu vou desenhar aqui, vocês não estão me vendo, mas imagine que eu tenho aqui o meu computador, a minha televisão aqui, minha televisão, ó, é bem legal, bem bonitinha aqui. E aqui tem um cara que tá armado, o cara tá armado e atirou. O tiro vai vindo, vai matar alguém lá do outro lado. Muito bem. No som surround, que é chamado som 3D, você sente o movimento da bala pelo som. É como se você estivesse lá. Você sente. Começa com aqui esse ponto mais alto, depois esse ponto fica mais alto, depois esse ponto fica mais alto, depois esse ponto fica mais alto. E os outros pontos vão ficando mais baixos. É como se você sentisse a bala caminhando, né? No som surround tem isso. Nesse som estéreo que a gente tem aqui, na maioria, isso não acontece não. Você escuta o som, a bala, se você fechar os olhos, você não sabe de onde a bala tá vindo. Mas no som surround, se você fechar os olhos, é como se você sentisse o som pelo som de onde a bala tá saindo para onde ela tá indo, né? Ele tem esse efeito aí, é bem interessante. Né? Muitos os cinemas, né, usam som surround, né, os bons, né? Não, os cinemas usam surround, e quem tem os aparelhos surround, né? Quem tem, eles vêm com 5 caixas, aí você bota uma caixa aqui, outra ali, separa as caixas para dar o efeito legal chamado efeito Doppler, né? O efeito de distanciamento do som.
O efeito Doppler, ele é simulado pelo surround. Tá claro isso aí, pessoal? Sim, muito bem. Beleza. Qualidade do CD. O CD e o DVD também, eles têm qualidades diferentes. Eu não sei se vocês já perceberam, alguns perceberam, outros não. Alguns CDs, quando você compra, ele vem assim, ó, CD menos R, menos. E outro CD mais R. Tem até aqui um, aqui ó, CD menos, oxe, aqui. CD menos R, menos R, menos. Tem um, tá vermelho aqui, não vai coisar, né? Deixa eu ver se eu tenho de outra cor aqui. Pronto. Não, esse aqui não pinta, não. Só tem vermelho mesmo. Então aqui eu tenho menos R. Menos R. Vocês estão vendo aí? Menos R. Certo? O que quer dizer isso? Esse menos e esse mais. O mais, ele tem maior qualidade, melhor qualidade, maior resistência, maior durabilidade. E esse menos R é o que tem, é o mais barato. Que não tem nada disso aqui. Não tem qualidade, nem resistência, nem durabilidade, né? Não tem nada disso aqui, nem isso, nem isso, nem isso. Então, quando você for comprar, eu gosto de gravar em CD, eu quero um CD e tal, vou guardar por muito tempo, aí tal, opte sempre por comprar o mais R. Ele é mais caro, mas ele é mais seguro os dados, certo? Os seus dados. Hoje em dia tá em desuso o CD, mas quem ainda gosta de CD, como eu, por exemplo, que adoro CD, sempre optar pelo mais R, que ele tem mais qualidade, né? Esse tracinho, muita gente acha que é um hífen, né? Que não tem nenhuma importância, mas na verdade tem. Ele é que define se aquele CD é um CD de qualidade ou não. Se ele foi feito para ser barato ou para ser resistente e durável. Professor, qual Sabe onde isso aí, pessoal? de gravação do DVD? Hã? Qual é o tamanho máximo de gravação do DVD? Espaço de armazenamento? É 4.7 GB. Não passa Não, dele. o DVD comum. Eu tenho o DVD duplo, ele tem um DVD double, não sei o quê, que ele pega o dobro disso, certo? Mas não é todo leitor que lê ele, não. Tem que ser um leitor específico. Né? Fora o Blu-ray, né? O Blu-ray é outra coisa. Que também, também não deixa de ser um DVD, né? O Blu-ray é só um DVD mais potente, que ele vai de 25 GB, mas também tem o DVD double, que vai até 50 GB. Assim como tem o DVD double. Tem o DVD normal e o double, e tem o do Blu-ray normal e o double. E o double pode ir até 50 GB. Certo? Respondido? Ok. Beleza. Mas não é todo leitor que lê isso, não, viu? Não é todo leitor, não. Às vezes você pega um double aí e não consegue ler num leitorzinho qualquer, não. Certo, pessoal? Mais alguma pergunta? Vocês sabiam desse negócio do menos R mais R? Sabia não, tem não. Tá vendo agora. Oh, Eu o sabia pessoal tá aqui né? respondendo. Parece o IFE. Parece o IFE mesmo, Adriel. Parece o IFE. Certo? Mas não, ele realmente indica a qualidade do CD. Certo? A diferença é do preço também. Você vê a diferença do preço e também a questão da gravação, a qualidade é superior. Vermelha é clássica, viu? Hã? Essa capinha vermelha é clássica. Eu tirei ali o nome da marca, mas tá bem claro que a marca ele é, né? Tem a amarela também. A capinha amarela também é tradicional. É verdade. Sim, uma coisa que eu esqueci de mencionar, eu falo aqui, ó, Orange Book, o livro laranja, o livro branco, o livro azul, isso não tem a ver com a cor da mídia, não, viu? Pelo amor de Deus. Não é você pegar aqui o CD, pega assim o CD, olha para ele, eita, esse aqui é amarelo, esse aqui é o Yellow Book. Não, meu amigo, tem nada a ver com a cor do material que é feito o CD, não. Certo? Isso aqui é a tecnologia de gravação, de criação do CD. Não tem a ver com o material que é feito, não. Aquela corzinha lá, né? O Blu-ray, que é o livro azul, né? O nome foi reaproveitado, né? O livro azul é o Blu-ray. Mas você tem Blu-ray preto, Blu-ray de algumas cores aí, como você tem DVD também azul. O que eu tô falando aqui de livro, né? Um livro azul, um livro laranja, não tem a ver com a cor da mídia, pelo amor de Deus. Tem aluno que depois fica procurando, não, o meu deve ser verde, porque o meu tem a cor verde. Tem nada a ver isso aí.
Ok, pessoal? Tá claro isso aí? Tá claro? Muito bem. O pessoal tá rindo aqui, né? Nunca ouvi falar de CD menos R, sempre CDR. É verdade. O pessoal ignora muito, velho. Mas tem, se prestar atenção, tem o menos R e tem o mais R. É interessante isso aí. Alguma pergunta, alguma coisa, pessoal? Alguma dúvida? Alguma perguntinha? História do Egito agora. Não, isso aí é para outra aula. Isso é para outra aula. Muito bem, então ninguém tem dúvida. Estamos aqui no avançado da hora. Eu vou a chamadinha, certo? Tinha um negócio aqui para eu fazer a chamadinha. Deixa eu ver se eu consigo. Ficou só faltando uma API gráfica atual, entendeu? Depois se De quê? a Vulkan também já Não, está sendo tu tá utilizada. falando de quê? API gráfica, Ah, sim, sim. que já tá ficando bem popular, né? Já, Ah, já, vou dar uma olhadinha. já vem embutido no Windows 10. É nova, é uma API nova, mas está sendo bem utilizada. Legal. Legal. Vou dar uma olhadinha nisso aí. Bom, como é que eu não tinha. Peraí, deixa eu ver se eu altero o layout aqui para visualizar vocês. Tinha uma opção aqui de eu mudar o layout. Eu não tô achando, essa opção não tá aqui aparecendo para mim. Ah, aqui achei. Aqui não tô vendo. Pronto. Mesmo assim eu não vejo todos. Deixa eu encerrar aqui a gravação, certo? Vamos encerrar aqui a gravação. Então, boa noite a todos e até a próxima aula.